Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é de um policial militar, que vamos chamar ele de Roger, para preservar o seu nome na corporação militar, para não trazer-lhes maiores problemas. E isso aconteceu com ele na cidade de Governador Valadares, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2003, o senhor policial Roger tinha 32 anos. E tudo começou assim. Eu sou policial na minha cidade. E o que eu vou relatar para vocês foi algo mais do que sobrenatural, pois eu tive o desprazer de ter enfrentado essa criatura lobisomem. Pois certa madrugada, eu e meu parceiro estávamos fazendo rondas com a viatura policial. E assim passamos em vários bairros da nossa cidade. E até que chegamos em uma vila bem afastada, onde em volta tinha muitas matas escuras. Claro, eu já fiz várias rondas nesse bairro, pois era um local com alto índice de violência. Mas o que ocorreu foi que enquanto passávamos com o carro por uma rua desse bairro, de repente vimos um homem sair correndo de dentro de uma mata e foi para a rua que andávamos com a viatura. E nisso então, de ver essa cena, aceleramos o automóvel em direção desse suspeito e paramos bem na sua frente, que quase jogamos a viatura em cima dele. E eu ali mesmo, da janela do automóvel, apontei a arma para ele e mandei esse cara parar de correr. Nessa hora, esse suspeito parou e ergueu as mãos para cima. Com isso, eu e meu parceiro descemos do carro e fomos logo revistar esse homem. E percebemos que pelo cheiro dele, esse cara estava usando porcarias ali dentro da mata, para ninguém vê-lo. O fato é que esse suspeito estava meio assustado com nós e com alguma outra coisa de dentro da mata. Enquanto revistávamos esse homem, ele falava para nós que só estava fugindo de uma criatura que ele tinha visto passando por uma estrada de terra e entrando na mata. E que esse bicho era enorme, com pelos pretos e falhados. E a sua sorte é que ele viu esse animal de longe, passando por debaixo de um poste de madeira da rua de terra. Com isso acontecendo, ele começou a andar rápido pela mata. Esse suspeito até pensou que fosse o efeito da porcaria que usou, mas mesmo assim esse cara não quis arriscar e começou a correr na mata. Mas aquele bicho começou a segui-lo e a rosnar ao mesmo tempo. E ele sentiu que aquele animal estava atrás dele. Assim ele fugiu daquela fera, e para a sorte dele, ele estava perto da rua e conseguiu escapar, até que nós aparecemos. Eu e meu parceiro não acreditamos muito nessa história desse sujeito, então resolvemos colocar esse homem no banco de trás da viatura policial e fomos até o matagal de onde ele veio fugindo. E para mim e meu parceiro, achamos que esse cara estava sendo perseguido por alguém muito perigoso, ou se desentendeu com algum parceiro seu no meio da mata, ou até o efeito da porcaria que ele estava usando foi muito forte, que ele chegou a ter essas alucinações com esse bicho. Mas o que ocorreu logo em seguida foi que entramos por uma estrada de terra do lado do matagal e com a sirene da viatura ligada. E depois de andarmos por uns 100 metros, o meu parceiro disse que viu alguma coisa se abaixando rápido no meio do matagal, tipo se escondendo do raio de luz da sirene do carro. Mas ele não identificou o que era aquilo, então resolvemos descer do carro para investigar. Mas o suspeito, que estava no banco de trás, estava com muito medo ainda. E ele dizia que era a criatura que correu atrás dele, que estava se escondendo naquela mata escura naquele momento. Então nisso começamos a rondar por aquela vegetação.
para ir atrás daquilo que meu parceiro disse que tinha visto. E assim começamos a passar a luz da lanterna nas árvores e pelos arbustos do matagal escuro, e nada do sinal desse vulto. Mas o que aconteceu depois de alguns minutos de nós ali pela vegetação foi que começamos a ouvir uns pedidos de socorro e algumas batidas de lataria de carro. E aí foi que olhamos para o nosso automóvel e vimos um vulto estranho. Então decidimos voltar correndo para a nossa viatura policial, pois parecia ser um homem rodeando o nosso carro. E assim que colocamos a luz da lanterna em direção daquele vulto de homem que estávamos vendo perto da viatura, paramos a uns 20 metros de distância, pois levamos um susto, porque percebemos e vimos pela luz da lanterna que aquilo não era uma pessoa, e sim uma criatura meio humana e meio animal. E eu não sabia o que era aquilo. Eu só apontei a arma, mas fiquei indeciso se eu atirava ou não, pois esse bicho, surpreendentemente, estava em pé, em apenas 2 pernas, como se fosse uma pessoa. E aquilo tentava, eu acho naquele momento, abrir a porta da viatura, para pegar aquele homem que deixamos no banco de trás do carro policial. O meu parceiro falou para não atirar no bicho daquela direção perto do carro, pois poderia pegar no cara que estava dentro da viatura. Mas enquanto jogávamos a luz da lanterna em cima daquela criatura, eu percebi que aquele ser, apesar de ter uma aparência estranha, tinha uma cabeça igual a de um cachorro, com um focinho e orelhas grandes e pontudas. E o corpo desse bicho, apesar de estar em pé, tinha uma pelagem escura, e os braços dessa fera eram iguais aos de um homem. Mas o que assustava ainda mais eram os olhos desse bicho, porque brilhava muito, como se fosse 2 luzes amarelas acesas. E para mim, eu não tinha mais nenhuma dúvida que aquilo era um lobisomem. E a ação dessa criatura foi que ele ficou irritado com a luz da lanterna e correu e se escondeu atrás da viatura. E ainda ficava rosnando para nos intimidar. Mas eu acho que aquele lobisomem só não nos atacou porque de algum jeito ele sabia que estávamos armados e preferiu não nos enfrentar. E a criatura também percebeu que estávamos dando a volta para cercá-lo atrás do carro. E aí vimos que aquele bicho ficou em 4 patas e correu e entrou no meio dos arbustos de uma mata fechada que tinha do lado da estrada de terra. E por onde o lobisomem passou, só vimos as folhagens se mexendo. E aquela criatura acabou sumindo. Eu e meu parceiro ainda estávamos bem cabreiro dessa fera nos pegar de surpresa naquele matagal. E não sabíamos o que estava acontecendo direito. E acabamos saindo daquele lugar com a viatura, para ver o que iríamos fazer, pois tínhamos acabado de ver um lobisomem. E quando chegamos na rua asfaltada do bairro, soltamos aquele suspeito que tínhamos colocado dentro da viatura e falamos para ele espalhar essa notícia do lobisomem, porque as pessoas poderiam morrer com o ataque de uma criatura dessas. E também quando o homem que vira esse bicho saber que muitas pessoas da cidade ou bairro souberem que tem um lobisomem rondando por perto, esse cara pode ficar com medo e ir para outra cidade. Bem, pessoal, o que aconteceu foi que passou-se alguns meses e eu sempre voltava nesse lugar onde vimos o lobisomem, para dessa vez poder abatê-lo. Mas não vimos mais essa criatura até hoje. E eu aviso a todos, cuidado se você mora em vilarejo com matas ao redor, ou bairros afastados do centro, pois nesses lugares também você corre o risco de encontrar esses lobisomens pelas madrugadas. Boa noite. Bom pessoal, se vocês gostaram do relato, dê um like,
Ative o sininho para receber novos vídeos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!